13 de agosto de 1985. Os habitantes da pequena vila de Ueno, no Japão, acordam com um cheiro estranho no ar. No céu, helicópteros de resgate de imprensa passam velozmente. No chão, fileiras de caminhões e ônibus avançam pela estrada, enquanto grupos de pessoas se reúnem observando. Apesar de tudo isso, quase ninguém tinha noção da gravidade do que estava acontecendo. A cerca de 34 quilômetros a sudoeste dali, os destroços do voo 123 da Japan Airlines ainda queimavam pela encosta da montanha. O avião estava completamente destruído. Dos 524 passageiros a bordo naquela noite, apenas 4 sobreviveram. Esse foi o maior desastre envolvendo uma única aeronave na história da aviação. Eu sou o Luiz, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Era 12 de agosto de 1985, e o Japão se preparava para o feriado do Obon. Este é o período em que as famílias cruzam o país para se reunir, honrar seus antepassados e celebrar a vida. As estações de trem estavam lotadas, e o aeroporto de Haneda, em Tóquio, operava em sua capacidade máxima. No portão de embarque, centenas de passageiros se preparavam para subir a bordo de um verdadeiro gigante, o Boeing 747-SR. Mas este não era o 747 comum. O SR significava Short Range, ou curto alcance. Era uma versão modificada do avião mais famoso do mundo, reforçada para suportar o estresse monumental de decolar e pousar dezenas de vezes por dia em rotas curtas. Para os 509 passageiros e 15 tripulantes, aquele voo de apenas 54 minutos até Osaka era quase um procedimento de rotina. Entre eles estava Kyo Sakamoto, o cantor que deu ao Japão seu maior hit internacional na época. O voo 123 da Japan Airlines decola às 6h12 da tarde. À medida que o avião rompe as nuvens, os passageiros observam pelas janelas a paisagem de Tóquio aos poucos desaparecendo. 12 minutos se passam. A aeronave se aproxima da sua altitude de cruzeiro, 24 mil pés. É aquele momento do voo em que o clima é de relaxamento. O sinal de cintos é desligado e as pessoas se acomodam. Mas, às 6h24, o silêncio é brutalmente interrompido. Um barulho ensurdecedor vem da parte traseira. Não é um barulho comum, é o som do metal cedendo. Em questão de milissegundos, o teto de um dos banheiros desaba. Uma luz branca ofuscante invade o ambiente e, quase instantaneamente, uma neblina espessa preenche o corredor. O vapor de água no ar da cabine se condensa ao encontrar o ar gelado e rarefeito do lado de fora. As máscaras de oxigênio caem. O pânico agora é a única coisa que preenche o espaço. Put out your signal. This is an emergency system. お客様でお願いいたします。お子様連れの方、どうぞ近くの方恐れ入りますが、お子様のマスクを用意お願いします。
cockpit, a situação é ainda mais desesperadora. Autorizados a retornar imediatamente para Haneda, o capitão Takahama percebe que o gigante não está mais sob seu comando. Ele pergunta por que o copiloto Sasaki está inclinando tanto a aeronave para o lado. Ele ordena que alivie a curva, mas nenhum comando surte efeito. O que eles ainda não conseguem ver é que as 4 linhas hidráulicas que levam força para as asas e para o leme foram rompidas. E pior, sem que percebam, o estabilizador vertical, aquela peça imensa na cauda que garante que o avião voe em linha reta, simplesmente não existe mais. O avião agora é uma massa de 350 toneladas ao ano sem qualquer meio de estabilidade. Conseguir um pouso seguro nessas condições não é apenas difícil, é matematicamente quase impossível. Enquanto um passageiro registra uma foto agora histórica das máscaras pendendo no teto, um cronômetro invisível começa a correr. O oxigênio é extremamente limitado, projetado apenas para durar os poucos minutos necessários para uma descida de emergência. Mas o voo 123 não está descendo de forma controlada. A aeronave está presa no que chamamos de ciclo fugoide. Sem a cauda para equilibrar as forças de sustentação, o avião entra em uma oscilação infinita. Ele mergulha milhares de pés, ganhando uma velocidade perigosa. Com esse aumento de velocidade, a física empurra o nariz da aeronave para cima novamente. O avião sobe, perde velocidade, até quase parar no ar, entrando em stall. E então, mergulha de novo. Enquanto oscila verticalmente, o avião também balança para os lados, inclinando até 40 graus. A tripulação não luta mais apenas contra o tempo. Eles estão lutando contra as leis da aerodinâmica, que naquele momento parecem ter esquecido como manter aquele avião no céu. Enquanto lutam com os manites de potência, o inimigo silencioso começa a dominar o cockpit. A hipóxia. Como a cabine foi despressurizada e os pilotos não colocaram suas máscaras de oxigênio, focados que estavam em salvar o avião, o cérebro deles começam a falhar. O ciclo fugoide continua castigando a estrutura, mas agora, um novo perigo se soma. O movimento lateral torna-se violento. O avião balança como um pêndulo fora de controle. Em um ato de desespero técnico, a tripulação decide baixar o trem de pouso. Nos 5 minutos seguintes, o arrasto é tanto que o avião perde mais de 10 mil pés de altitude. Sobre a cidade de Otsuki, o Boeing 747 realiza uma manobra que nenhum piloto jamais desejaria fazer, uma espiral descendente completa de 360 graus. A cada segundo, a esperança vai se esvaiando junto com a altitude. Agora, eles estão a apenas 6.800 pés. Eles não estão mais indo para Haneda. Eles estão indo na direção oposta, rumo ao terreno implacável das montanhas. O alvo agora é o Monte Takamagahara.
Em um último esforço de vontade, eles conseguem acelerar os motores e subir novamente até os 11 mil pés. Por um breve momento no cockpit, pode ter havido um sopro de alívio, mas na aviação, o alívio sem controle é falso. O avião entra em mais uma espiral descendentes, mas dessa vez não há mais céu aberto abaixo deles. Há apenas rocha e floresta. O voo 123 da Deep Airlines havia terminado, deixando para trás um rastro de destruição e uma pergunta que a ciência e a engenharia levariam meses para responder. A queda do voo 123 foi devastadora, mas o que torna essa história verdadeiramente insuportável é saber que seu fim não precisava ter sido esse. Apenas 20 minutos após o impacto, a ajuda estava literalmente sobrevoando os destroços. Michael Antonucci, o militar da Força Aérea dos Estados Unidos, avistou o local e comunicou as coordenadas exatas. O resgate estava pronto, mas em uma decisão que desafia a lógica, os militares japoneses cancelaram a operação. Eles presumiram do alto de seus escritórios que não poderia haver sobreviventes em um impacto daquela magnitude. Por 12 horas, o que restou do Boeing 747 queimou na escuridão da montanha. Enquanto aeronaves passavam lá no alto, pessoas, ainda vivas, olhavam para o céu, esperando por uma ajuda que havia sido negada por burocracia e presunção. Yumi Ochiai, uma das 4 únicas sobreviventes, descreveu uma noite de horror absoluto. Ela contou que por horas o som predominante não era do fogo, mas o de gritos. Gritos de adultos e crianças clamando por socorro. No início, o som era uma sinfonia de desespero, mas conforme o tempo passava e o frio da montanha avançava, as súplicas foram se transformando em um silêncio mortal. Para a maioria daquelas 520 pessoas, o silêncio não foi causado pelo impacto, mas pela espera. Um médico japonês declarou mais tarde que se o resgate tivesse chegado 10 horas antes, o número de sobreviventes seria drasticamente maior. Mas por que aquele avião caiu? A resposta nos leva de volta à física e à integridade estrutural. As investigações revelaram que o culpado foi o anteparo de pressão traseiro, aquela peça que separa o ar que respiramos do vácuo externo. 7 anos antes, aquele avião havia batido a cauda no chão. O reparo planejado pela Boeing era sólido, uma placa de emenda única, reforçada por 3 fileiras de rebites. Na teoria, isso devolveria o avião 100% da sua força original, mas na prática, o erro foi grotesco. Em vez de uma placa única, os técnicos usaram 2 placas paralelas. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas na engenharia mudou tudo. Ao cortar a placa, eles invalidaram uma das fileiras de rebites. Toda a carga de pressão que deveria ser distribuída agora estava concentrada em um único ponto frágil. Por 12 mil voos, aquela peça aguentou, mas o metal tem memória. A cada ciclo de pressurização, a fadiga material aumentava, até que naquele 12 de agosto, a estrutura simplesmente desistiu. A tragédia quebrou a confiança do Japão. Nos anos seguintes, a Japan Airlines viu sua receita evaporar. Ninguém queria voar no gigante que caiu. A Boeing e a Japan Airlines
Pagaram centenas de milhões em indenizações, mas na cultura japonesa, o dinheiro é uma compensação irrelevante diante da honra e da responsabilidade. A culpa pesou tanto que 2 funcionários da manutenção, Hiro Tominaga e Susumu Tajima, tiraram suas próprias vidas. Tominaga deixou uma carta curta e devastadora: "Estou me redimindo com minha morte." No fim, essa história é sobre trajetórias interrompidas. O feriado de Obon é um tempo de conexão, um momento em que os vivos se encontram com as memórias de quem já foi. Mas para as 520 vítimas do voo 123, a jornada de volta para casa nunca foi concluída. É difícil dimensionar o horror de sobreviver a um acidente e ser esquecido em uma floresta em chamas sob o céu noturno. O trauma dessas famílias é uma cicatriz que a aviação mundial carrega até hoje para garantir que erros de milímetros nunca mais custem centenas de vidas. As famílias esperavam por pessoas que nunca cruzaram o portão de desembarque. Suas memórias agora pertencem ao tempo e à história, porque embora a tecnologia falhe e o metal se canse, a memória de quem amamos é a única coisa que de fato perdura eternamente.